Bom, então, bom dia. Meu nome é Marília Maronese Brum. Hoje eu vou apresentar o Clube do Livro com o tema de síndromes heterotáxicas. Usei como fontes, então, o PART, na 7ª edição, e o livro do Dr. Ulisses. E pela etimologia da palavra, heterotaxia significa hétero, diferente, e taxia, arranjo, tendo por definição, então, uma anormalidade do arranjo dos órgãos torácicos e abdominais em relação aos citosólitos. Acontece uma ruptura da orientação do eixo direita-esquerda na vida embrionária. Essa perda de orientação do eixo leva a uma falha na diferenciação dos órgãos direitos e esquerdos, e, consequentemente, uma malformação de diversos órgãos sistêmicos. Inclusive, e nesse caso principalmente, as malformações cardiovasculares, que são as mais importantes das malformações dentro das heterotaxias, e tem um grande impacto na mortalidade desses pacientes. Os mecanismos moleculares e celulares para a heterotaxia ainda são desconhecidos, mas foram identificados genes que codificam proteínas da via TGF-beta em crianças com isomerismo atrial, e dos principais, o gene nodal e o gene ZIC3, eles se sobressaem. Por quê? O gene ZIC3 ele é responsável por aproximadamente 75% dos casos familiares ligados ao X e 5% dos esporádicos de heterotaxia. Alguns autores sugerem que ele deve, inclusive, ser testado em alguns pacientes do sexo masculino, porque tem muita recorrência familiar se o teste for positivo, chegando a 50%, contra 5 a 10% do resultado negativo. Outro componente genético importante é a parte do movimento ciliar. No não embrionário, existem cílios móveis que eles são cruciais para essa padronização entre esquerda e direita. Eles se movem em um movimento rotativo no sentido horário, que causa um fluxo nodal para a esquerda. E esse é o primeiro sinal físico da assimetria esquerda-direita. Com esse movimento rotativo, ele gera um gradiente que acaba acarretando um influxo de cálcio assimétrico na linha primitiva. E esse influxo de cálcio é regulado pelo gene nodal. A partir do gene nodal, então, acontece a expressão de outros genes, como o PITX2, LEFT-Y1 e 2, e a morfogênese específica dos sítios é mediada pela expressão do PITX2 assimétrica, que codifica um fator de transcrição e é regulado pela sinalização do gene nodal. Quanto à embriologia, então, o arranjo visceral acontece nas primeiras 3 semanas de gestação e ele tem 3 estágios. Os citosólitos, que é o arranjo assimétrico normal, tanto de órgãos do abdômen quanto do tórax, com fígado à direita, estômago à esquerda, veia cava inferior à direita, drenando para o átrio direito, e a morfologia atrial bilateral, esquerda e direita. Nos sítios inversos, acontece uma imagem em espelho dos citosólitos, mas não tem malformação, é só uma imagem em espelho. Então, para ilustrar, são pulmões diferentes, o fígado do lado direito, estômago do lado esquerdo e baço do lado esquerdo, imagem em espelho nos sítios inversos. Nos sítios ambíguos, é o arranjo anormal das estruturas torácicas e abdominais que acontece nas heterotaxias. Tem variedades tanto cardíacas quanto não cardíacas, e não necessariamente as anormalidades cardíacas vão estar relacionadas com as não cardíacas. Mas a maioria das vezes, sim. Então, quando os sítios é ambíguos e tem lateralidade direita, são 2 átrios direitos, com 2 pulmões direitos trilobulados, o fígado medianizado, o estômago, na maioria das vezes, medianizado, sem tecido esplênico, e com lateralidade esquerda. 2 átrios esquerdos, 2 pulmões esquerdos, fígado medianizado, estômago também medianizado, com vários tecidos esplênicos. Algumas malformações não cardíacas sugerem heterotaxia. Então, como a gente viu nos sítios, um fígado simétrico e centralizado, quando o ápice cardíaco e a bolha gástrica são discordantes, se tem atresia biliar nos neonatos com cardiopatia congênita, também acontece má rotação intestinal e toda a sua sintomatologia. Os brônquios principais são simétricos à radiografia e o eixo da onda P pode ser superior no eletrocardiograma. Então, as heterotaxias são divididas em 2 síndromes, a síndrome de asplenia e polisplenia. Asplenia relacionada a isomerismo direito e polisplenia e isomerismo esquerdo,
começando então pelo isomerismo direito. Ela representa 1% dos neonatos com cardiopatia congênita sintomáticos e é mais comum no sexo masculino. Estão presentes 2 átrios direitos, que são caracterizados por apêndices triangulares com a base larga e limitada pela crista terminal. A parede interna tem uma extensa musculatura pectínea ao longo da junção atrioventricular, que corre em direção à crux cordis. O cítus é ambíguo com lateralidade direita, e no abdômen a gente vai ter asplenia com o fígado medianizado e o estômago próximo à linha média, que pode ser a direita ou a esquerda. Então, nessas imagens, a gente consegue ver o fígado medianizado, aqui a mesma coisa, esse fígado medianizado, o estômago vai estar à esquerda e não tem tecido esplênico. Quanto às veias sistêmicas, 65% tem veia cava superior bilateral, com veia cava inferior e aorta do mesmo lado, e 75% das veias hepáticas são normais para a veia cava inferior. A veia cava inferior interrompida no isomerismo direito é extremamente raro. Então, nesse corte axial de uma tomografia, a gente consegue ver o sinal do olho da coruja, mostrando então a veia cava superior direita e veia cava superior esquerda. No corte subcostal do eco, a gente vê a veia cava inferior e a aorta do mesmo lado, então a aorta e veia cava inferior. E nesse vídeo do cateterismo, a gente consegue ver as veias suprahepáticas drenando para a veia cava inferior, que chega ao átrio. Quanto às veias pulmonares, a drenagem anômala total de veias pulmonares é muito comum, e 80% delas é supra- ou infracardíaca. É um aspecto muito importante de ser diagnosticado e para a gente prestar atenção e levar em consideração durante o tratamento, na escolha do tratamento. Nesse caso, a gente vê uma paciente que foi do nosso serviço, ela tem uma drenagem anômala total, que drena, as veias pulmonares drenam para essa veia vertical, que chega até o fígado, então elas drenam para as veias suprahepáticas, e é uma drenagem, portanto, infracardíaca. O coração normalmente está em mesocardia, mas pode estar com os ápices para ambos os lados, sendo 60% à esquerda e 40% à direita, com seio coronariano ausente. Esses raios são ambos de pacientes com isomerismo direito, então a gente pode ver que existe uma variedade. Os átrios, então, vão ser átrio direito bilateralmente, algumas vezes com ausência do septo interatrial, caracterizando um átrio comum. Também há o nó sinusal bilateralmente. Nesse corte 4 câmaras, a gente vê que o átrio aqui é único e que não existe o septo interatrial. O nó sinoatrial, então, bilateral, um deles vai ser dominante, e normalmente a P tem eixo inferior. Quanto à válvula atrioventricular, 90% dos pacientes têm uma válvula V única, sendo que 100% deles vão ter CIA ostium primum, 66% ostium secundum, e o defeito de septo atrioventricular completo é muito comum. Então, nesse corte 4 câmaras, a gente vê o átrio único com a válvula atrioventricular comum, o septo interventricular com a CIV, e aqui os ventrículos estão rodados, né? O direito está à esquerda e o ventrículo esquerdo à direita. A CIV sempre vai estar presente e 50% dos casos há um ventrículo único e 50% dois ventrículos. Quando tem ventrículo único, pode ser ou morfologicamente direito ou indeterminado, e 80% dos casos tem dupla via de saída de ventrículo direito. Quanto às válvulas semilunares e a posição das grandes artérias, existe 80% de estenose ou atresia, sendo 40% para estenose e 40% para atresia da válvula pulmonar, e em 70% dos casos os vasos estão em transposição. Nessa imagem a gente consegue ver a aorta anterior. Então ela vem para cá e cruza para trás. Quanto aos outros órgãos torácicos, os pulmões vão ser ambos pulmões direitos, então trilobulados, com os brônquios epicais. Tá? E o que isso quer dizer, então? Quanto aos 3 lobos, isso é pela bifurcação brônquica também, e quanto eparterial ou hiparterial é a relação da bifurcação brônquica com a artéria lobar inferior. Como
é um isomerismo direito, o brônquio vai estar acima da artéria lobar inferior. E no isomerismo esquerdo vai estar abaixo. Então, eparterial e hiperarterial. Aqui a gente consegue ver, então, os pulmões bilateralmente trilobulados. E nessa imagem a gente vê as duas incisuras nos dois pulmões. Aqui a gente consegue ver a relação com a artéria lobar inferior. Então, o brônquio está acima da artéria lobar inferior bilateralmente. Na fisiopatologia, há uma mistura completa do sangue venoso sistêmico e pulmonar, e o fluxo pulmonar tende a estar diminuído pela estenose ou atresia da válvula pulmonar. A estenose pulmonar pode levar à insuficiência cardíaca, mas é raro. No exame físico, o paciente vai ter uma cianose importante com uma ausculta cardíaca inespecífica. É comum a ausculta cardíaca tanto da estenose pulmonar quanto da CIV. E o fígado é central e palpável. No eletrocardiograma, a gente vai ter um eixo do QRS superior, pelo defeito de septo, e o eixo da onda P é normal, de 0 a mais 90. E pode estar alternante entre quadrante inferior esquerdo e inferior direito. E também pode ter sinal de sobrecarga. Eu coloquei esse eletro porque é de um paciente com isomerismo direito com destrocardia nosso, que foi bastante diferente. Assim. A gente vê que o eixo do QRS está em menos 180, porque ele tinha os dois átrios direitos, provavelmente com o nosso nasal à esquerda predominante, fazendo um vetor da esquerda para a direita. Então, a gente vê um QRS que é negativo em D1, negativo em D2, positivo em AVR e ISO em AVF, chegando nesse eixo de QRS. Nos exames complementares, laboratorialmente é possível identificar os corpúsculos de Howell-Jolly-Hines no sangue periférico. Isso é característico de pacientes com baço disfuncionante ou ausente. E a cintilografia de baço para identificar tecido esplênico. O ecocardiograma é de grande valia para as alterações intracardíacas e é importante para diferenciar tanto o fluxo pulmonar quanto da veia cava inferior, mas é limitado para alterações extracardíacas. Então, nesse corte 4 câmeras, eu quis mostrar a presença da válvula V única. E nesse dá para ver a posição das válvulas semilunares, então a aorta e o tronco pulmonar em paralelo. Quanto aos outros exames, então, a ressonância cardíaca e tomocardíaca são importantes para avaliar os aspectos limitados pelo ecocardiograma, especialmente a drenagem venosa sistêmica e pulmonar. Quanto à história natural, mais de 95% dos pacientes com síndrome de asplenia morrem no primeiro ano de vida, e uma dessas causas é sepse fulminante. Nos neonatos que têm cianose importante, então a conduta é iniciar o Prostin, e se há suspeita de drenagem pulmonar obstrutiva, eles sugerem no parque fazer uma angiografia enquanto o canal está aberto. E para a parte da sepse, manter antibiótico terapia profilática, que em geral é via oral e contínua, com doses mudando a partir dos 3 anos. E é bem discutido quando tirar, se tirar, isso depende muito da fonte e do estudo. O risco de bacteremia fulminante associados a bactérias encapsuladas é importante pela asplenia, então esses pacientes têm que receber vacinação especial para pneumococo, especial para meningococo, e hemófilos é como as outras crianças. Quanto à conduta cirúrgica, primariamente um shunt sistêmico com a artéria pulmonar. Geralmente ele é necessário já durante o período neonatal ou na infância, e a mortalidade desse procedimento é mais comum em pacientes com asplenia. Isso porque está associado com a insuficiência da válvula atrioventricular ou de uma drenagem total não diagnosticada. Então, toda vez que você vai sugerir esse procedimento, é importante você considerar a insuficiência dessa válvula e sempre tentar realizar o diagnóstico antes da cirurgia. Lembrando que a abordagem conjunta, fazer tanto a correção da drenagem total quanto a realização do shunt sistêmico, é contraindicada porque a mortalidade é maior que 90%. Na cirurgia de Fontan para síndrome de asplenia, a mortalidade global chega a 65% e está muito relacionada com a insuficiência da válvula atrioventricular.
Agora indo então para a síndrome de polisplenia com isomerismo esquerdo. Ela representa menos de 1% de todas as cardiopatias congênitas e é mais comum no sexo feminino. São 2 átrios esquerdos, então, caracterizados por apêndices em formato tubular, sem evidência de crista terminal, e a musculatura pectínea fica contida dentro do apêndice, ou, em alguns casos, estender levemente ao longo da junção atrioventricular. Os citos é ambíguos com lateralidade de esquerda, e no abdômen a polisplenia, fígados bilobados, que normalmente estão em um dos lados, mas podem estar medializados, e o estômago fica normalmente à direita, mas nem sempre também. Então, nesse caso, a gente consegue ver o fígado medianizado, um estômago aqui à esquerda e vários tecidos esplênicos. Quanto às veias sistêmicas, 66% dos pacientes têm veia cava superior única, direita ou esquerda, e aqui 85% deles têm veia cava inferior interrompida, que é continuada ou pela asgus ou pela hemiasgus. A justaposição da veia cava inferior e da aorta é ocasional, e bilateralmente a veia hepática comum drena para o átrio esquerdo, ou à direita ou à esquerda. Então, aqui a gente consegue ver a ausência da veia cava inferior e a drenagem sistêmica pela veia asgus. Quanto às veias pulmonares, 50% tem drenagem normal e 50% dos pacientes, as veias pulmonares direitas drenam para o átrio à direita e esquerdas para o átrio à esquerda. A gente consegue ver isso muito bem nessa imagem. Então, as veias pulmonares drenando aqui para o átrio à direita e aqui para o átrio à esquerda. No coração, a mesocardia é menos comum, 60% das vezes o átrio está à esquerda e 40% à direita, e o seio coronariano normalmente é ausente. O nó sinoatrial está ausente nos casos de isomerismo esquerdo, até porque ele faz parte do átrio direito, e o ritmo pode ser tanto atrial ectópico quanto juncional. São 2 átrios esquerdos ou um átrio único. 60% desses pacientes vão ter CA Ostium primo e 25% Ostium segundo. Nesse corte axial, a gente consegue ver que são 2 átrios esquerdos, principalmente pela musculatura dos átrios, que é bem lisinha. Aqui a gente consegue identificar pelos apêndices. Então, desse lado o apêndice digitiforme e desse lado também. Quanto à válvula atrioventricular, 50% das vezes ela é normal e raramente ela é única, mas o defeito de septo parcial é comum. Aqui, a gente consegue ver um paciente que, na verdade, tem uma atresia mitral. Então, ele tem a válvula tricúspide, tem um átrio único, e esse é o ventrículo direito. Nos ventrículos, então, a CIV é frequente, mas não necessariamente está presente. Em 65% das vezes ela existe, e a dupla via de saída de ventrículo direito aqui é 20% contra 80% do isomerismo direito. E os 2 ventrículos geralmente estão presentes. Quanto às válvulas semilunares e grandes artérias, 60% das vezes a válvula pulmonar é normal, mas 40% ela tem estenose ou atresia da válvula pulmonar. 85% das vezes as grandes artérias estão normal posicionadas e só 15% existe transposição. Então, quanto à parte pulmonar, vão ser 2 pulmões bilobulados com brônquios hiperarteriais, estão passando por baixo da artéria lobar inferior. E aqui a gente consegue ver bem isso. Então, aqui está a artéria lobar inferior, com os brônquios passando por baixo bilateralmente. Na fisiopatologia, como a estenose pulmonar e a atresia pulmonar são mais raras, a cianose é menos intensa e predomina a clínica de hiperfluxo pulmonar. No exame físico, a cianose é discreta ou ausente, podem ocorrer sinais de insuficiência cardíaca no período neonatal e o sopro cardíaco da CIV pode ser audível. O fígado também é palpável e simétrico.
No eletrocardiograma, o ritmo pode ser atrial ectópico, com o eixo da P superior, entre menos 30 e menos 90, e isso acontece em mais de 70% dos pacientes. O eixo do QRS também é superior, com sinais de sobrecarga, e 10% dos pacientes têm bloqueio atrioventricular total. Então, nesse eletro que estava no livro do Park, a gente vê o eixo da onda P está alterado, né? Ele está negativo em D1, negativo em D2, negativo em AVF, positivo em AVR. De manifestações clínicas, então, a radiografia pode mostrar um discreto aumento da área cardíaca e da trema pulmonar, com fígado central e brônquios hiperarteriais bilaterais. De exames laboratoriais, a gente também pode achar os corpúsculos de Howard-Joly-Hines no sangue periférico, porque apesar do tecido esplênico ser mais abundante, ele é hipofuncionante. E a cintilografia é para a identificação desse tecido da mesma forma que no isomerismo direito. O ecocardiograma tem o mesmo papel aqui, então detecta quase todas as alterações intracardíacas, tem só um pouco mais de dificuldade na drenagem venosa sistêmica, e para isso são indicados outros exames, como a ressonância e a tomocardia. Na história natural, a mortalidade no primeiro ano de vida é de 60%, e a maioria dos bebês com malformação cardíaca grave morrem no primeiro ano de vida se não for realizada a cirurgia paliativa. A frequência cardíaca é menor que das crianças, habitualmente, pela ausência de nó sinusal. E se acontecer uma bradicardia juncional excessiva, pode acontecer insuficiência cardíaca. A conduta clínica é tratar a insuficiência cardíaca, se ela estiver presente, principalmente com diuréticos. E a conduta cirúrgica é, se a insuficiência cardíaca for intratável, realizar a bandagem pulmonar, implantar marca-passo em crianças com grave bradicardia juncional. E em algumas crianças existe a possibilidade de correção total. A cirurgia de Fontan, no isomerismo direito, tem uma mortalidade esquerda, que tem uma mortalidade bem menor que na do direito, sendo de 25%, não de 75%. No segmento pós-operatório, então, são importantes reavaliações constantes pela gravidade dos pacientes, apesar de a maioria deles ter uma classe funcional entre 1 e 2. Podem acontecer ascite e edema após o Fontan, que deve ser tratado com digoxina e diurético, e sempre pesquisar nesses pacientes arritmias, porque elas acontecem em 25% na forma supraventricular. E é isso.